Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao RBV Entrevista dessa semana, hoje com um assunto de extrema importância para toda a população, não só de Videira, do meio oeste de Santa Catarina, do estado do Brasil e do mundo. Vamos falar sobre câncer, vamos falar sobre o Outubro Rosa, um ponto importante na nossa sociedade. Por isso que a gente recebe aqui nos nossos estúdios, nosso deck aqui da RBV Rádios em Videira, ela que é professora universitária, nutricionista, e vai falar sobre essa questão envolvendo o câncer. Eu recebo aqui com muito orgulho para essa conversa Marina Werner. Marina, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada Ernesto, obrigado pelo convite. Marina, estamos no Outubro Rosa, um mês importantíssimo para a saúde, principalmente para a saúde da mulher, porque a gente fala sobre a questão envolvendo o câncer que vem aí atingindo cada vez mais, ano a ano, um maior número da população da nossa região, Brasil e do mundo também. Muitas vezes as pessoas acabam tendo conhecimento sobre o câncer a partir do momento que ele já está presente na vida das pessoas e elas acabam não sabendo disso. Como que foi para você, lá em 2022, ter esse conhecimento sobre o câncer e receber esse diagnóstico? Bom, então foi bastante impactante, né? Na época eu tinha 28 anos, então era bem jovem, não esperava isso de nenhuma maneira. Eu acabei sentindo bem por acaso, assim, eu digo que foi Deus que colocou a minha mão ali para eu sentir. E no primeiro momento eu já busquei atendimento médico, eu fiz um ultrassom, nesse ultrassom precisei fazer uma biópsia de mama para confirmar. E nessa biópsia ele não deu que era efetivamente o câncer, justamente porque ele estava muito no início ainda. Então nesse momento a conduta foi apenas continuar acompanhando, fazendo ultrassom e tudo mais. Mas 3 meses depois eu acabei sentindo, então em maio, que ele estava diferente. E eu acabei repetindo esse ultrassom e aí sim, depois fiz outra biópsia de mama e aí confirmou que era um carcinoma. Eu tive o tipo triplo negativo, que é o mais comum que dá em mulheres mais jovens, e é um dos tipos mais agressivos. Então, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado. Eu estava em estágio 2, o câncer de mama ele tem 4 estágios, então eu estava ainda no início. Isso foi um ponto muito importante, né? Eu ter buscado atendimento no início quando eu já senti aquele nódulo na mama. Eu acho que esse é um ponto importante, né, para quem está nos acompanhando, é buscar o atendimento já no primeiro toque, como foi o seu caso, ou no primeiro sintoma, né, porque muitas vezes, quando a gente está falando do câncer de mama, ele tem essa questão de que no toque você consegue sentir, mas em alguns outros tipos, né, do câncer você não tem o toque, você não tem a possibilidade do toque, você tem que tomar cuidado com os sintomas quando eles estão aparecendo, né, e procurar o atendimento médico. Os sintomas e fazer check-up, cuidar da sua saúde, né, anualmente, no mínimo. A gente sempre fala, né, parabéns, aniversários, a primeira coisa que a gente deseja para a pessoa é sempre saúde, né, então a gente precisa cuidar muito bem da nossa saúde. A gente fala muito, mas só quem perde a sua saúde ou em alguns momentos, né, tem dificuldade com ela, que a gente começa a valorizar cada vez mais. Então, em alguns outros tipos de câncer, como é o caso de intestino, pulmão, eles são mais difíceis de você perceber. Provavelmente, quando você sentir algum sintoma, esse câncer já vai estar mais avançado. E a chance dele já ter espalhado para outro órgão é grande. Então, por isso que é importante, né, a gente fazer exames anualmente, pelo menos, para a gente poder acompanhar essas questões no nosso organismo. Como que foi para você quando você recebeu o diagnóstico? Eu imagino que, assim como para grande parte da população, na sua maioria, não é um momento fácil, mas tudo vai de como você vai trabalhar a partir daquele momento, né? O seu próprio eu interior, imagino. Sim. Não foi fácil, com certeza, nem para mim, nem para minha família, né? Eu sou a filha mais nova dos meus pais, então é o nenê da casa, né? Então, com certeza, não é nunca esperado por isso. Num primeiro momento, eu tive bastante negação, mas nunca neguei tratamento, nunca disse que não ia fazer nada. Mas, claro que você fica, assim, revoltada, acho que a palavra correta é essa, que você não espera isso, nunca. E, infelizmente, a gente tá vendo cada vez mais cedo, né, casos de câncer. Então, cada vez mais vai ser mais importante essas questões de prevenção. O INCA estima aí um aumento muito grande, que é o Instituto Nacional do Câncer, um aumento muito grande de casos de câncer até 2030. Então, isso é
bastante preocupante, mas depois que isso passou, né, essa fase de revolta, de por que isso acontecer comigo, o que eu fiz para merecer isso, porque a gente enxerga o câncer como uma maldição, né, como se fosse algo ruim. É ruim, mas com o tempo a gente aprende muito com essa doença, né, ela faz a gente perceber e mudar muita coisa na nossa vida. Então, aos poucos eu fui entendendo, né, essa doença. Ela tem uma estigmatização muito grande, né, as pessoas ainda acham que câncer é sinônimo de morte, e hoje a gente tem bastante tecnologia, bastante ciência em cima disso, né, diversas pesquisas. No câncer de mama ainda mais, né, porque como é o câncer mais prevalente em mulheres no Brasil e no mundo, existem, óbvio, muitas pesquisas em cima disso, tratamentos diferentes. Eu faço hoje uma imunoterapia que surgiu em 2018. Né? Então é algo, parece antigo, mas para a ciência é recente, né? Porque as coisas demoram. Então é algo que aos poucos, né, isso vai melhorando. O tratamento ainda não é fácil, né? Não vou dizer que a quimioterapia é fácil, porque não mas é o tratamento que a gente tem. Né? Então, claro que além disso, eu me apeguei muito mais à família, amigos, né? Claro que sempre fui apegada a eles, mas a gente valoriza muito mais, porque nesses momentos eu tive muito apoio. Me apeguei mais com Deus, né? Então a fé, independente de religião, acreditar em algo é muito importante. Então, porque além disso, né? E claro, acreditar na medicina também. Com certeza. Eu fui atrás de outras questões, mas sempre dentro também do que a ciência, do que a medicina recomenda, né? Um ponto importante para a gente comentar, que eu acho que é interessante falar, Marina, é que assim, muitas vezes as pessoas, claro, tem os casos e casos, né, guardadas as devidas proporções, mas as pessoas não podem ir na versão de que eu levo uma vida 100% saudável, não vou estar propício a desenvolver um tipo de câncer. Isso não ocorre em alguns casos, né? Isso, que não aconteceu comigo. Então, eu sempre pratiquei exercício físico, né? Sempre fui muito ativa, sempre gostei. Sou nutricionista, então sempre cuidei da minha alimentação. Meus exames, né? Sempre todos normais, sempre faço, agora é muito mais, mas sempre fazia uma vez por ano para manter, né? Tudo certinho. O autoexame, eu não fazia com frequência, justamente por causa da minha idade, mas uma vez ao ano, então, no ginecologista eu fazia, e isso não nos diz que eu não vou ter, né? Que não vou ter câncer. Então todo mundo aí tá suscetível a isso. Por isso a importância então de fazer os exames, né? Se prevenir. Talvez também já escutei, inclusive nas redes sociais, quando eu comento sobre esses assuntos, que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que falam certas coisas mas me falaram, né? Você pratica exercício, come direito, né? Então, se você teve câncer, o que adianta se cuidar? Sim. E, na verdade, isso me adiantou muito em como eu passei por todo esse processo, né? Então, eu tive alguns momentos de dificuldade, né? Onde a quimioterapia, principalmente, me trouxe bastante sintomas, mas, no geral, eu posso dizer que eu passei até que bem por tudo isso. Claro, dentro dos limites, né, alguns períodos um pouco mais difíceis, mas sempre fiz exercício físico durante o tratamento, então isso nunca me impediu, porque isso já era uma prática que eu tinha, né. Então eu acho que são pensamentos que a gente tem que ir aos poucos mudando, né. A vida, o mundo mudou muito, então a gente precisa acompanhar isso também. Para a gente complementar esse assunto, você falou, né, da questão das redes sociais, do que as pessoas comentam nas redes sociais, e hoje em dia a gente tem um grande problema que é pessoas que não têm um conhecimento, não são formadas em determinados assuntos, vindo nas redes sociais comentar sobre aquilo que para elas é o certo ou é o errado ou como deve ser feito. E muitas vezes as pessoas acabam indo, né, caminhando em conjunto com tudo isso. E quando a gente fala do câncer, a gente acaba caindo muitas vezes em até ditos profissionais, entre aspas, falando inclusive de que a mamografia pode causar, o exame, né, da mamografia pode ser o causador do câncer de mama, o que
não tem nenhum fundo de verdade, né? E é um cuidado que as pessoas precisam ter quando a gente está falando de um tema como esse. Isso, é sempre importante procurar orientação profissional na internet, qualquer um pode falar o que quiser e tem isso mesmo. Sobre o câncer tem outras questões, sobre chá de graviola cura câncer, né? Então, durante o meu primeiro tratamento, eu escutei uma mulher falando que tinha encomendado um chá de graviola lá do Rio Grande do Sul, que ia vir assim totalmente sem fonte, né? Então a gente precisa cuidar bastante com isso. Essa questão da mamografia não tem sentido nenhum. A medicina jamais iria criar um exame para causar câncer nas pessoas. Isso não tem sentido. Eu sei que não é o exame mais confortável do mundo, mas é muito importante para prevenção. Também nesse sentido, o câncer de colo de útero, que também é comentado, né, no Outubro Rosa, nos últimos tempos é o Papa Nicolau, o exame preventivo que a gente faz, as unidades básicas de saúde fazem, né, pelo SUS a gente consegue fazer. Então isso é muito importante. Eu digo que as mulheres, elas estão acostumadas, né, porque a gente já passa por tanta coisa, então não é um exame assim maravilhoso, mas não é um exame demorado também, é um exame rapidinho. Então assim, o custo-benefício, né, então é muito valioso ter esse diagnóstico precoce, é o que salva as pessoas do câncer, né? A gente vê aí muitos casos de pessoas que não vencem, né? Mas normalmente está associado a um diagnóstico tardio. Hoje o câncer de mama especificamente, ele tem 95% de chance de cura quando o diagnóstico é realizado precocemente. Então a importância aí do Outubro Rosa é gigante. Nesse momento, em 2025, você fala muito abertamente sobre essa questão do câncer nas suas redes sociais. Isso também é um ponto para que ajude outras pessoas que às vezes estão te seguindo, estão tendo contato com o seu conteúdo, ou como é o caso quando você falou ali em Omerê, naquele evento, ou em outros tantos aí que você já participou, que vai participar, para trazer essa questão que é a importância da prevenção, né? Isso mesmo, e acho que chama um pouco a atenção a idade, né? Então, por ser uma pessoa mais jovem e falando sobre isso, é diferente, né? Inclusive, quando a gente tem um diagnóstico, conversando com outras pessoas que já passaram por isso, é diferente, né? Então, falar alguém que já passou, né, por muita coisa relacionada ao câncer de mama e mesmo assim focar na prevenção é porque realmente é o caminho, né? Se a gente conseguir que mais pessoas procurem ao primeiro sinal de algo, né, que está errado ali no teu corpo, principalmente a mulher, né? A mulher, ela passa por diversas transformações ao longo da vida, então a mulher conhece bem o seu corpo, então não ter medo de fazer o autoexame, né? Se tocar mesmo, então quando perceber algo, procurar o atendimento, isso é muito importante. Nas minhas redes sociais, algumas vezes que, agora eu não abro mais porque eu acho que é um pouco repetitivo, mas as caixinhas sempre aparecia, né? Como você descobriu, então isso chama muito a atenção das pessoas e realmente foi algo assim, de sentir no sábado, eu lembro como se fosse hoje, no sábado de manhã eu senti, já conversei com uma amiga minha que é mulher, né, esposa de um médico, consegui agendar o ultrassom na terça-feira, então foi assim, né, para ontem mesmo, claro, não precisa ser com tanta pressa assim, é que eu sofro dessa ansiedade, mas realmente para descobrir o que é e a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né. Com certeza. Marina, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui nesse RBV Entrevista, para a gente falar de um assunto que é de extrema importância. Eu acho que a gente conclui essa nossa fala com uma palavra, que eu acho que é importante para quem está nos acompanhando. A prevenção sempre é a melhor chave para tudo, né? Quando a gente fala de saúde, quando a gente está falando de câncer, como é o nosso caso agora aqui. Com certeza, a prevenção é a chave para o câncer de mama e todos os tipos de câncer. E gostaria de finalizar com uma frase, então, que é: quem procura acha e quem acha cedo tem cura. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado, parabéns pelo trabalho que você vem realizando, é um trabalho de extrema importância para toda a população. Obrigado novamente por estar aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. E lembrando sempre que esse episódio do RBV Entrevista já está disponível nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, aqui da Rádio Líder. A gente se encontra novamente na próxima edição, na próxima semana. Nosso muito obrigado, um excelente fim de semana e até lá.